Transtornos psicológicos, como a fé pode ajudar, é o tema do nosso programa de hoje e eu tenho certeza que está sendo importante para você e que bom. O padre Fernando Rebouças, capelão do Corpo de Bombeiros Militar do DF, está aqui hoje nos fazendo esse grande serviço de atenção à nossa alma para que a gente viva mais saudável e mais feliz. Padre Fernando, o senhor deixou de citar ainda 2 pontos da inanição espiritual. Quem não os vive, de fato, corre o risco da inanição espiritual. Mas antes, só para contextualizar mais fortemente ainda tudo que o senhor está falando aqui, olha que exemplo este aqui de muita dor. Boa noite, estou assistindo o programa Além da Notícia, a pessoa não se identificou e eu acho até melhor que assim seja. Estou com um exemplo bastante próximo, que está sofrendo com situações psicológicas. A minha sogra, ela sofre uma depressão inexplicável e estranha. Não há diálogo nenhum, nenhuma forma de ajuda aceita. É só ódio, não quer aproximação de ninguém, inclusive dos filhos. Não, e ela não é assim. Está bebendo muito, fumando bastante, saindo da sã consciência e sempre fazendo besteiras que não se lembra no dia seguinte. Já buscamos ajuda de várias maneiras, com médicos, com psicólogos, com tentativas de diálogo, atitudes psicológicas e nenhuma ajuda em nada. A gente chega a achar que não é coisa normal desse mundo. Sim. Bom, aí a gente precisa até agora falar um pouco do diabo de outra forma, né? Porque por um lado tem pessoas que saem atribuindo ao diabo coisas que não são do diabo. E tem outras coisas que são do diabo, e aí muitos psiquiatras que não entendem nada de teologia vão dizer que é algum tipo de transtorno, quando na realidade até o próprio DSM-4, em 1994, já reconhece questões espirituais. Isso está no livro lá do Padre Gabriele. Então, por exemplo, a pessoa que tem sintomas físicos, né, de doenças e se vira do avesso nos consultórios médicos e não se descobre nada, mas ela está cheia de sintomas, isso pode ser um problema espiritual, que a gente chama de vexação, né? É uma das formas de ação do diabo. Como também tem as obsessões que acontecem no pensamento, é o caso dos suicidas, as pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, isso é ação do demônio. Essas conversas que a gente acha que está tendo consigo mesmo, na realidade está batendo papo com Satanás, e tudo que ele quer é tirar a paz interior da gente. Aliás, toda vez que você conversar consigo mesmo, né, e o produto final desse diálogo consigo mesmo for a falta de paz interior, isso é um sintoma da ação de Satanás. Porque mesmo que a emoção seja ruim, vamos lá, tristeza, ninguém gosta de sentir tristeza, mas tem tristeza que vem de Deus. Por exemplo, quando a gente fica triste porque feriu alguém, né, magoou alguém, a gente quer pedir desculpas, então essa tristeza me leva para o confessionário, me leva a pedir desculpas, eu não gosto de sentir, mas ela é boa. Né? Ela está a serviço do bem, então ela está sendo alimentada pelo Espírito Santo, ela vem de Deus. Agora, aquela tristeza que me faz me sentir a pior das criaturas, que o meu pecado não tem perdão, que eu não valho nada, essa que me rebaixa, vem do acusador, que é Satanás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Padre, antes da inanição ainda, algumas questões aqui a respeito de por que na vida religiosa tantas pessoas com síndrome do pânico, depressão, esses transtornos. Vamos lá, depressão em primeiro lugar, a primeira coisa que eu faço quando a pessoa fala que eu estou com depressão, porque hoje às vezes, infelizmente, às vezes psicólogos e psiquiatras são muito rápidos em dar diagnóstico de depressão sem nem sequer um exame clínico. Então, existem doenças físicas que têm como característica o desânimo. Então, não é porque eu estou desanimado ou porque eu ando triste que eu estou com depressão. Então, eu sempre peço que se vá a um clínico geral, e eu já até falo alguns exames que a pessoa tem que fazer, né? Hipotireoidismo, diabetes, baixa de vitamina B6, vitamina B12, baixa de vitamina D, baixa de testosterona, no caso dos homens. Então, tudo isso daí pode gerar anemia, né? Pode gerar como sintoma esse desânimo que pode ser confundido com a depressão. Porque uma coisa é uma depressão que é química, e aí se eu resolvo a questão química, essa depressão vai embora. Outra coisa é a depressão existencial, que aí eu tenho que ver qual é a raiz do problema. E aí é multifatorial, um tema muito complexo para a gente poder tratar aqui. Mas eu queria terminar, eram os 2 pontos da inanição espiritual. Então, em primeiro lugar, a gente precisa cumprir os mandamentos da lei de Deus, que eu já falei, né? Em segundo lugar vem a oração, depois os sacramentos, em especial a confissão e a Eucaristia, depois vem o conhecimento de Deus, porque às vezes a gente vai ver pessoas que são devotas, né?
porque uma vez até falaram assim, padre, mas a dona Joaninha lá da paróquia, que usa véu, vive fazendo sopa para os pobres, é super devota, reza o terço e tal, ela está com depressão. Porque eu sempre digo que depressão existencial é problema de fé, esperança ou caridade. Uma das três, ou duas, ou as três virtudes teologais estão necessariamente afetadas. Isso eu falo com 16 anos de experiência como padre, né, estudando tanto a psicologia quanto a teologia, né? Então aí essa senhora, de repente, ela tem 1001 devoções, mas no fundo qual é o problema dela? Ela está se sentindo agora punida por Deus por causa de 2 abortos que ela fez na juventude, antes de se converter. Ela também está se achando injustiçada por Deus, porque é uma pessoa boa, faz tudo por Deus e pela igreja, e Deus levou o filho dela aos 20 anos de idade, ela tem um luto mal resolvido por trás, entendeu? Então, por isso, às vezes a gente vai ver religiosos que podem tanto estar passando por um problema químico, como podem ter questões da própria teologia que, ao não serem elaboradas e eles se sentirem até mal por nem ousar, vamos dizer assim, questionar aquilo, colocar para ninguém aquilo, porque o que vão pensar? Eu já sou padre, o que vão pensar? Eu já sou freira, professa, e aí começa o problema. Então é muito importante que se busque ajuda, né, nesse sentido. Tomando o exemplo da dona Joaninha, até religiosos podem ter coisas do passado que agora vêm à tona e eles julgam não terem resolvido bem, isso pode ser causa. E sempre é interessante se fazer essa investigação, né? Então, e aí o último ponto, né, a falta de conhecimento de Deus, de como ele funciona, como nós funcionamos, pode estar por trás também, né, de uma questão aí de depressão, etc., que está dentro do pacote que eu falei da inanição. E o último ponto é a falta de caridade, né? Porque a fé sem obras é morta. Então, muita gente está com depressão porque está esperando ser servida, né? Então, Madre Teresa já ensinava, nós somos felizes não porque nos amam, senão porque amamos, né? E quando a gente ama, a gente não tem tempo de pensar nos nossos problemas, porque a gente está ajudando as outras pessoas. Mas óbvio que saco vazio não para em pé, então às vezes para ajudar os outros eu preciso me resolver, né? Então, Eu tenho muitas questões aqui. Tem. Eu teria então mais Enquanto o senhor pensa aqui, olha só, vou trazer mais uma questão aqui. Pode colocar. Alguém também, muita gente não se identificando e a gente compreende perfeitamente. Gostaria de saber como identificar se um adolescente tem fobia social. Eu vou alargar. Quantas fobias sociais hoje na nossa sociedade? Olha, é um tema mais complexo, caberia melhor um psiquiatra responder, né? Assim, eu não teria como dizer de cor quantas são as fobias sociais e quais são. Mas, obviamente, que um trabalho espiritual pode ajudar pessoas com fobia social. Eu vou dar um exemplo, né? E aqui eu já vou entrar num tema que vai ajudar muito nessas questões de ansiedade, de depressão também, que é o que a programação neurolinguística chama de armário de referências. Imagina um armário que você tem dentro da sua cabeça, que na hora da crise você abre e encontra uma passagem bíblica, uma frase de efeito, o exemplo de vida de um amigo seu, que é, para você aqui agora, o que vai lhe inspirar a resolver o seu problema. Então, a gente precisa constantemente rechear esse armário de referência. Por isso, é tão importante ler a biografia dos santos, porque são exemplos de como o Evangelho nos ajuda e nos santifica, até porque todos os santos da igreja, não teve nenhum com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, nada. Pessoas com cruzes, com dificuldades, às vezes doenças físicas, como São Bento Labre, que era leproso, né? E pessoas felizes. Então, é muito importante a gente rechear esse armário de referência. Então, aí tem que ler a Bíblia, as obras dos doutores da igreja. Hoje em dia a gente fala de doutores da igreja, imagina, tem quem acha que é médico atendendo de graça na paróquia. Então, nunca leu Santa Catarina de Sena, São Francisco de Sales, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, né? Então, aí, o armário de referências, por exemplo, na hora dessa vai ter uma frase de Santa Teresinha que diz o seguinte: eu sou o que Deus pensa de mim. Então, eu não vou ter fobia social porque eu não tenho medo de pagar mico, como dizem os jovens, não tenho medo de ser quem eu sou, até porque eu também sei que Deus me ama como eu sou. Se eu leio o Diário da Divina Misericórdia, é impossível a pessoa não se sentir amada por Deus, né? Então, isso já vai ajudar, por exemplo, em parte, porque a gente tem que ver os outros componentes dessa fobia, né? A gente está diante de problemas psicológicos que são, às vezes, complicados. Mais uma vez, a gente precisa, às vezes, até fazer uma investigação do que aconteceu no útero materno, dependendo do caso, né? Deixa eu acrescentar nisto aí. Existem predisposições genéticas ou casos herdados na família, por exemplo, no caso de síndrome do pânico, de suicídio?
Hoje em dia, sobretudo os estudos da doutora Renate Jost, né, que é a fundadora dessa escola da abordagem direta do inconsciente, o trabalho dela é fantástico, magnífico, e eu tenho mandado muita gente para essa terapia e que tem se resolvido, assim, eu tenho vários testemunhos, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o que a gente vive afeta a nossa genética. Então, por exemplo, você tem acesso a todo o conhecimento de vida do seu pai até o momento em que ele produziu o espermatozoide que fecundou o óvulo da sua mãe. E o mesmo é válido para o óvulo da sua mãe. Então, assim, a gente chega ao conhecimento de vida, às experiências dos nossos antepassados. Então, por isso, há predisposições genéticas, por exemplo, ao alcoolismo, inclusive para a depressão, mas são predisposições, porque não existe fatalismo, não existe síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Não. Deus nos dá livre-arbítrio, por mais que eu tenha uma tendência ao alcoolismo, né, eu posso não ser alcoólatra, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair no fatalismo, tá certo? Agora, eu queria falar um pouco, Ronaldo, sobre essa questão do medo da morte, né? Porque a síndrome do pânico cai por terra quando cai o medo da morte, né? Então, primeiro, a gente precisa, como cristãos, entender que a vida não é tirada, ela é transformada, né? Então, o que a Bíblia fala que vai vir depois dessa vida? E muito católico não sabe, né? Então, a Bíblia fala de cores que nós nunca vimos, né? 1 Coríntios 2,9, sons que nós nunca ouvimos. Então, é algo completamente diferente do que a gente vê aqui. E quando a gente vai para os santos que foram arrebatados, tiveram visões do céu, eles tinham muita dificuldade em descrever as belezas do céu, porque nada que existe aqui se compara, né, com as belezas do céu, né? Então, sereis como os anjos significa o quê? Né? O bebê não vai ficar eternamente bebê no céu. Então a criança cresce, né? O velho rejuvenesce. Imagina, morrer o velhinho cheio de mazelas, de doenças, de glaucoma, de lordose, vai ficar desse jeito no céu? De maneira nenhuma, né? O gordo emagrece, eu costumo dizer para todo mundo, seremos como os anjos. E aí veja, filhos do mesmo pai, porque o amor aqui na terra é bairrista, né? A gente precisa dessa estrutura de família, de pai, mãe, irmãos, né? que nos socializam, enfim, e no céu a gente não vai precisar mais disso, né? Então, imagina o amor que você sente pela pessoa que você mais ama, não é sombra perto do amor que você vai sentir por todo mundo, né? E tem mais questões, por exemplo, o Hebreus 9:27 diz, só se morre uma vez e depois vem o juízo, então não tem reencarnação. Então, se eu só morro uma vez, o que vai acontecer? Não existe no céu mais velhice, porque velhice caminha para a morte, não existe doença, porque doença mata, não existe dor, porque se não existe doença, dor é sintoma de doença, então não existe dor, porque não existe doença, né? E não existe medo, porque o medo é instinto que preserva a minha vida da morte. Então tudo isso cai por terra. A moeda corrente entre nós vai ser o amor, Deus será tudo para todos, então não há estado de carência, de necessidade de nenhum tipo. Aqui a gente trabalha de sol a sol, por quê? Porque quem não trabalha não come, morre, né? Eu não vou morrer mais, eu não preciso trabalhar para não morrer de fome. Lá o trabalho é uma coisa de entretenimento, vamos dizer assim, no céu, né? E a ressurreição da carne, que está prometida para nós, né, vai nos dar um corpo igual ao corpo glorioso de Jesus enquanto ele esteve aqui. Jesus atravessou as portas fechadas do cenáculo. Você consegue atravessar com seu corpício aí, portas fechadas? Não. Eu lhe digo, meu filho, nem tente, entendeu? Que você não vai conseguir. E aí, para terminar rapidinho, então aí ele atravessou essas portas fechadas, Tomé tocou nas feridas, viu que era um corpo de verdade, ele pediu para comer. E aí a gente imagina, se eu vou ter ouvidos, tem que ter melodias para eu ouvir. Se eu vou ter um nariz, tem que ter perfumes para eu sentir. Então, vai haver deleites corporais, né, por conta desse corpo de fato. O livro do Apocalipse fala de quê? Fala de um banquete, né? Então, no banquete tem dança, no banquete tem comida. E quem promete isso é Jesus, que disse ser Deus e provou ser Deus. Enfim, por que ter medo, então, dessa vida? Então, medo de morrer por quê? Padre, né? O programa já acabou, não dá mais tempo para nada. Muita gente aqui está perguntando se o endereço eletrônico da sua paróquia, se lá, o senhor pode responder algumas questões, que aliás eu estou aqui com um montão. Ai, meu Deus. Pois é, e repita o endereço eletrônico, as pessoas querem aquela oração. www.paroquiacbmdf, são as iniciais de Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.com.br. Olha, fica difícil eu responder algumas perguntas, porque eu sou sozinho. A gente pode voltar, né? E até de repente responder algumas dessas perguntas aqui no ar. Eu posso tentar, mas eu já adianto que vou ter alguma dificuldade, né? Porque
eu sou sozinho lá, trabalho 3 turnos. Então, Não, e o senhor faz vários cursos ali, atende. Pois é. Gente, não deu tempo nem de falar. Exemplo rapidamente dos cursos que o senhor faz. lá na 30 capelania, segundinhos. a gente tem relações humanas, que trata da psicologia e teologia das relações humanas, trata, por exemplo, de relacionamento marido-mulher, como corrigir o outro. Eficiência pessoal, é planejamento de vida, administração do tempo e uso de tecnologia. Porque, sobretudo para quem está com depressão, você vai saber onde você está, onde você quer chegar, você com as rédeas da sua vida. Curso sobre perdão, por exemplo, que é essencial Perguntaram muito para o aqui. trabalho, isso a gente vai dar lá, psicologia, teologia do perdão e, sobretudo, a formação espiritual, que na capelania é comigo. Então a gente prova que Deus existe, que é alma imortal, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é Deus. Eu falo, inclusive, de marxismo cultural, todas as heresias que estão tirando as pessoas da igreja, e falo muito de como prevenir, né? Quem quiser saber, quem for do DF, sobretudo, vá para a nossa catequese lá, porque eu falo muito dessa interação entre fé e saúde psicológica e física. Né? Então, fé como fator de prevenção ao suicídio e todas essas mazelas que a gente vê hoje em dia. Que beleza. Parabéns. Tá, Parabéns aí, obrigado. por ser um sacerdote, se dedicar com tanto estudo para essas questões todas necessárias na atualidade. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Obrigado, Canção Nova, você também pela oportunidade. E eu termino este programa fazendo também um apelo à nossa família Canção Nova. É o último dia do mês. O nosso projeto Dai-me Almas nesse mês andou devagar. A gente precisando tanto de ajuda. Você pode nos ajudar com transferência pelo cartão de crédito, agora pela internet, no seu celular. Você pode fazer isso. Se não conseguir mais hoje, amanhã, começo do mês de março, nos ajude para que a gente saia dessa situação financeira difícil que estamos passando. Desde já, nosso muito obrigado. Valeu, padre. Até um próximo programa. Se Deus quiser. Deus quiser, Amém. não é? Deus abençoe a todos. Boa noite, fique com Deus. Esse programa pode ser revisto na internet. Até quinta-feira que vem.